Familiares e amigos se preparam para velar o corpo do presidente da torcida jovem do Botafogo. Este homem foi morto a tiros ontem à tarde enquanto estava trabalhando. O suspeito do crime está preso. E ao relatar como tudo aconteceu para a polícia, ele disse o seguinte, legítima defesa. Eu matei para não morrer. Não é isso, Jaceline Marques? A dama de vermelho está comigo ao vivo e traz todos os detalhes sobre mais esse triste caso de violência aqui no Correio Verdade. Oi, Paulo. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde para você, boa tarde para a Paraíba inteira. O corpo de Wilson de Andrade Lira Neto, de 29 anos, foi liberado agora há pouco, sob forte comoção, da mãe, a dona Valdirene, que conversou com a nossa equipe. Paulo Neto, olha, o velório dele começa às 2 horas da tarde, lá na funerária Rosa de Saron, que fica ali no bairro de Jaguaribe, aqui em João Pessoa. A morte dele foi uma surpresa para muitos, segundo a mãe. Ela também afirma que o filho era uma pessoa de bem e ela era muito querido por todos ali no bairro do Roger. Vamos ouvir o que disse dona Valdirene. A impunidade, e a falta de justiça nesse mundo, as pessoas se acham no direito de tirar a vida, A vida pertence a Deus, só Ele pode dar, só Ele pode tirar. E as pessoas fazem isso, com o pai de família, Meu filho, ele era um filho muito amoroso. Como é que ele era dentro de casa? Um pai, um amigo. Filho, companheiro? Companheiro. Que ajudava, queria só ver o bem da família, apaixonado pelos irmãos, pela mãe, pelo seu filho. Eu pedia tanto meu filho para ele sair dessa situação. E eu peço a todos que estiverem me vendo, gente, sai dessa vida porque só traz inimizade. Essa torcida organizada, não tem necessidade. Você quer torcer pelo seu time, vá, assista o jogo. Não precisa estar brigando entre si. Saber que é jogo, tem o seu momento de ganhar, tem o seu momento de perder, não é isso? Então, assim, isso é a vida. Mas só que a nossa vida só pertence a Deus, a gente não pode fazer isso. Hoje, para você ser morto, para você ser alvo do mal, só basta você querer ser alguém na vida, querer trabalhar, querer que a inveja está aí para fazer essas coisas, para ceifar vidas, E as pessoas dão muito crédito ao mal. A gente está vendo aí quantas mães estão chorando pela morte dos seus filhos, quantas mães, Aí o povo fala justiça, que justiça, gente? A gente não tem justiça, não. Nesse mundo a gente tem justiça, não. Justiça só de Deus. Ô Paulo, forte, o depoimento da mãe, chorando, o desespero da família, que perde uma pessoa tão jovem. E ela fazia apelos ao filho, meu filho, deixa essa vida de torcida organizada, eu não quero você nesse meio. Você não precisa. Ela também fez um apelo aos jovens, que saísse dessa situação, que torcesse pelo time numa condição normal. Assim disse dona Valdirene, a nossa equipe aqui no Instituto de Polícia Científica. Olha, Paulo, o presidente da torcida Força Jovem do Belo morreu ontem à tarde quando trabalhava. A repórter Vanessa acompanhou o fato. O capacete laranja no chão marca o local onde tudo aconteceu, numa região conhecida como Buracão, no Baixo Roger. Foi aqui onde o Wilson Andrade Neto morreu com cerca de 3 tiros, segundo informações da Polícia Civil. Wilson, conhecido como Netinho, era presidente da torcida jovem do Botafogo, a TJB, aqui na Paraíba, e entregador de gás. Ele estava trabalhando quando tudo isso aconteceu, realizava a última entrega do dia nessa região e, após entregar ao cliente, desceu, colocou o botijão vazio em cima da moto que ele trabalhava e foi abordado por um homem em um veículo prata. Foi efetuado aproximadamente 3 disparos que atingiram a vítima. E aí ela chegou a óbito no local. O rapaz trabalhador não tem, segundo a família, não tem antecedentes criminais, mas isso ainda vai ser aprofundado também. São informações ainda superficiais. E trabalhava aproximadamente 7 anos nessa empresa. Foi execução mesmo. Não houve nenhum tipo de roubo de objetos da vítima. Ele foi executado e os acusados logo após saírem em evasão. Olha, Paulo, ainda ontem, minutos após a morte do Wilson, o delegado Bruno Victor,
da Delegacia de Homicídios, ele é o delegado titular. Ele efetuava a prisão desse suspeito. Vamos ouvir o que disse o delegado. Quando ele saiu do trabalho, desceu ali pelo Roger, se deparou com a vítima, decidiu executá-la, alegando que aquela pessoa estava ali ameaçando há vários anos. Para salvaguardar a sua vida, decidiu executar o rapaz que vinha prestando ameaças contra eles, que, junto com outras pessoas, apedrejaram a casa dele, atiraram na casa dele em meados de 2020, quando ele teve que sair do bairro do Padre Zé, onde ele morava antigamente, foi quase que expulso do bairro por conta dessas pessoas, desses acusados que, segundo ele, ameaçavam ele. Pela análise de localização de moto, de veículo, as imagens escolhidas, a ajuda fundamental do CICC, o Centro Integrado de Comando e Controle, que de imediato foi nos passando informações em relação aos veículos que a gente estava suspeitando. Então isso fez com que a gente chegasse também no veículo. E ao encontrar o veículo, a gente encontrou mais vestígios do crime. Havia muita mancha de sangue, né, no veículo, justamente no lado em que o motorista efetuou o disparo, porque ele não desceu do carro, desceu a ladeira, então no lado do motorista ele atirou, o sangue respingou no carro, ficou todo melado de sangue. A arma foi apreendida? A arma foi encontrada, possivelmente a arma do crime, que é o mesmo calibre da cápsula ejetada, que foi encontrada pela perícia lá no local de crime. Então a gente vai fazer o confronto da arma também e o confronto do sangue com relação ao DNA. Então é um conjunto probatório que fez com que a gente prendesse ele em flagrante, está sendo lavrado flagrante para que ele seja conduzido à audiência de custódia. Ela alegou que continuou o seu percurso, pegou os filhos no colégio, deixou em casa e retornou para o trabalho. Pois é, Paulo, como bem disse o delegado Bruno Vitor, essa prisão só foi possível flagranteá-la porque haviam várias identificações de que ele sim seria o suspeito da morte, como o carro sujo de sangue, como uma pistola do mesmo calibre que assassinou o Wilson. Então, são elementos imprescindíveis para a prisão em flagrante. Graças a Deus e ao grande trabalho da Polícia Civil, essa prisão foi efetuada com sucesso. Inclusive, nós vamos sair daqui direto para a Rosa de Saron, onde amigos e familiares estarão lá prestando homenagens ao Wilson. Inclusive, viu, Paulo Neto, a torcida do Belo vai fazer sim uma homenagem a esse torcedor apaixonado, que era então presidente da torcida do Belo, segundo informações há pouco tempo. Até então, antes era apenas um coadjuvante, mas decidiu aí ser o líder dessa torcida que é tão conhecida aqui na capital. Eu volto com você, viu, Paulo? Inclusive, nós estamos bem pertinho, né, Marcelo Xavier, aqui do Campo do Belo, que fica ao lado do Instituto de Polícia Científica. Aí fica aí aquela mensagem, né? A gente não sabe do dia de amanhã. O Wilson, que sempre estava aqui no campo, prestigiando a torcida, observando os treinamentos, agora, infelizmente, foi sair daqui, ó, do lado do campo do time que ele tão apaixonado era, que é o Instituto de Polícia Científica. Fica aí a reflexão, viu, Paulo? Eu volto com você. Obrigado, Jacelino. Pois é, rapaz, a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? No dia seguinte, nem no momento seguinte na nossa vida. Como você bem disse, o Instituto de Polícia Científica, para você que não conhece João Pessoa, o bairro do Cristo Redentor, a Maravilha do Contorno, que é o centro de treinamento do Botafogo, fica justamente aí ao lado, é vizinho do IPC. Mas de uma coisa eu tenho certeza, sabe, Jaceline, e você que está me assistindo agora? Ouça os conselhos da sua mãe. Estou falando isso porque acontece comigo. Todas as vezes que eu fui contrário ao pensamento da minha querida mãe, professora Bernadette, só dei com a cara na parede. Todas as vezes. Então assim, você jovem que está me assistindo agora, independentemente de qual seja o seu sonho, qual seja a sua idade, a sua profissão, quando a sua mãe levantar a voz e dizer assim, meu filho, não faça. Meu filho, deixe. Meu filho, vá por esse caminho e não por aquele. Ouça o que diz a sua mãe, independentemente, repito, da sua idade. Mãe é mãe.
ela sente algo aqui no coração que nós homens, por exemplo, não sentimos. Que o pai não sente. Mãe é diferente. Então fica esse registro, inclusive, Jacelyn disse que a torcida organizada do Belo vai fazer uma homenagem, não é, a esse torcedor símbolo, que era presidente da torcida organizada, mas a torcida já emitiu, inclusive, uma nota, lamentando a morte de Wilson de Andrade, o netinho, de apenas 29 anos, que Deus possa confortar a família desse jovem, a mãe, e que a justiça deixe preso aquele responsável por tirar a vida desse jovem. E deixe preso por muito tempo, para que ele possa aprender, sabe? Para que ele possa saber que a atrocidade que ele cometeu tem consequências e sirva de exemplo para os demais.